Passando para a próxima pauta, vamos lá. A Polícia Federal pediu ao Ministério da Justiça a criação de 3.000 cargos para assumir todas as responsabilidades relacionadas aos CACs. Porém, essa solicitação ainda não foi passada ao ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A partir de 1º de janeiro de 2025, as atribuições relacionadas aos CACs serão integralmente transferidas à Polícia Federal. Quem cumpre essa função atualmente é o Exército. Os integrantes da corporação afirmam que não há estrutura suficiente para receber a categoria no momento e, por isso, é necessário ao menos 700 terceirizados já em janeiro do ano que vem, senão haverá um colapso. As novas normas indicam que a Polícia Federal será responsável pela emissão do certificado de registro e pelo cadastro de arma dos CACs, além da fiscalização dos caçadores, atiradores, clubes de tiros e lojas de armas. Esse tema dos CACs é um tema que ficou bastante crítico, principalmente da última gestão para essa, porque houve aí uma flexibilização na lei, depois você teve de novo um recuo na lei do que poderia o CAC, quem teria acesso a qual tipo de arma, quantas armas. Isso ficou bastante nebuloso por um tempo e agora passou para a competência da Polícia Federal. Eu já vou passar aqui para o doutor Durso, porque eu queria saber primeiro com relação à competência. E vou passar para a doutora Galinatti também, que é especialista do assunto. Vocês entendem que essa é de fato uma competência que já deveria ter sido da Polícia Federal desde o início? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que o Exército fazia um bom trabalho, a Polícia Federal já demonstra que precisa de mão de obra para fazer um bom trabalho. E isso é importante, porque se a gente não abrir essas vagas, nós estamos falando em que um órgão que agora vai registrar armas não tem mão de obra para fazer adequadamente. Quando a gente fala que o registro de uma arma não será remetido a um órgão que está preparado para isso, do ponto de vista de mão de obra, isso pode ser mal feito. E aí nós temos risco à própria segurança pública. Quando a gente fala de registro de arma, a gente precisa ter todo o procedimento muito bem delimitado e com profissionais prontos para atender de maneira adequada. Não é que a gente está colocando de competência para emissão de visto, emissão de passaporte. Ainda assim, há riscos e tem que ser adequadamente feito. A gente está falando de coisas mais sérias, está falando de registro de arma, e é registro de arma para caçador, para atirador esportivo, etc. Vai dizer para cidadão, né? Não é para autoridade. Então, é importante abrir essas vagas. Se há um play da Polícia Federal que agora terá essa competência, e eu entendo que pode ser bastante adequada, desde que seja feita, é uma instituição séria, é uma instituição reconhecida, é uma instituição, inclusive, ao meu ver, mais valorizada com relação ao investimento, etc., que o Exército no Brasil. Eu acho que a Polícia Federal está mais aparelhada, está financeiramente melhor. Eu acho que pode servir muito bem para fazer esse controle de registro de armas, desde que o Estado entenda da necessidade de que se abram essas vagas e que se cumpra uma mão de obra com muito rigor, com excelência. Doutora Galinatti, competência do Exército ou competência da Polícia Federal? A competência, até um tempo atrás, também já foi da Polícia Civil, já foi da Polícia Federal. A competência ali coube a discricionariedade do gestor do executivo, do chefe do executivo. O que me chama a atenção e realmente me causa uma grande preocupação é que a Polícia Federal hoje já conta com um contingente deficitário. Já existe um déficit de quase 20% do efetivo da Polícia Federal. Quando a gente fala em armas, diferentemente de passaportes, nós estamos falando que talvez agentes terceirizados ali pode ser um implicador realmente problemático. E quando a gente percebe que existe 1.300.000, mais de 1 milhão de armas, 1.300.000 armas já registradas, autorizadas, legalizadas, e a partir do dia 1º de janeiro de 2025, de uma forma automática, toda essa responsabilidade transferida para a Polícia Federal, se não houver a contratação imediata, o que eu sei que não ocorrerá, se a gente falar em agente público, em servidor público, a gente não tem tempo hábil para publicação de edital, contratação, academia da Polícia Federal,
Serão essas armas, então, serão monitoradas e custodiadas e ficarão na responsabilidade de agentes terceirizados? Então, realmente, eu acredito que, diante dessa problemática real e fática, haverá ali uma dilação de prazo nessa transferência de competência na responsabilidade. Caso contrário, será um caos criado. Esse ponto que você suscitou é muito importante, porque a gente falando de arma... E a gente falar em contratação de terceirizados me parece muito perigoso, porque para passaporte, de fato, você tem ali um trabalho de terceirizados. Agora, para registro de arma, para regularização de cadastro do CAC, você ter um terceirizado, me parece realmente algo muito temeroso, né? Que tem que ligar um alerta aí sobre isso, né? Do ponto de vista de corrupção também, inclusive, né? Quando você terceiriza, a partir do momento em que a Polícia Federal cuida, nós estamos falando de agentes da polícia. Quando você está terceirizando, você está falando de um funcionário de uma empresa terceirizada. Então, até a cobrança, a seriedade em que se exige para registro de armas, espera-se, até porque numa campanha... A direita defende muito a liberação de armas, a esquerda já é contra. Se a gente está permitindo que se flexibilize ou que se aumente a possibilidade de termos armas, sem dúvida nenhuma, na contramão, tem que vir um rigor muito grande para fiscalizar se estão adequadamente registradas, para onde estão indo essas armas, quem está adquirindo, e tudo isso deve ser feito, a meu ver, por um órgão oficial e não por terceirizados.